Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Já estamos no melhor dia que o Pai nos preparou para que possamos reinar em vida e vivemos em perfeita vitória. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida, abençoados. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Qual a melhor forma de vivermos para Deus ou de agradarmos a Deus? É um tema polêmico, um tema complicado, difícil, mas nós vamos aqui de uma certa forma tentar esmiuçar isso, abençoado. E para nós falarmos sobre esse assunto, gostaria de chamar a tua atenção para nós lermos no livro de Gálatas, capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 4. Olha o que diz. Gálatas 5. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Deixa eu dar uma paradinha aqui, abençoados, porque nós precisamos lembrar que Paulo, ele estava falando aqui para os irmãos da galáxia, que já haviam recebido a graça de Deus, já haviam conhecido a graça, mas que infelizmente estavam voltando aos rudimentos, né? Os rudimentos judaicos. Todos nós sabemos que Paulo foi levantado para pregar a graça de Deus, né? Segundo Coríntios capítulo 12. Jesus, ele veio trazer a graça. Jesus era a graça. É a graça, né? Isso está escrito em João 1,17. Agora, Paulo foi o precursor da graça. E nesse contexto aqui, querido, era um contexto que nós chamamos de transitório, né? Que foi entre a cruz e o ano 70. Então, Paulo aqui ele estava tendo, né, o trabalho de divulgar a graça de Deus. E muitos irmãos já haviam entendido, né? O mistério da graça, né? Já estavam vivendo em graça, né? Inclusive os irmãos da galáxia. Só que, infelizmente, alguns, né, irmãos da galáxia estavam, de uma certa forma, voltando aos rudimentos judaicos, né? Estavam quebrando, vamos dizer assim, o concerto, o acordo, né? A aliança, né? Que haviam feito, né, com Deus, aceitando a graça de Deus. Porque a graça, querido, é a nova aliança, né? É o novo modelo, né? A nova dispensação, é o novo evangelho, a novidade de vida. Isso é graça. Então, Paulo aqui, abençoado, de uma certa forma, ele estava dando puxão de orelha nos irmãos. Ele dizia: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha que forte essa palavra, abençoados. O que nós podemos entender se nós trazermos para os dias de hoje, querido? Quem vive na prática da lei, abençoado, quem vive debaixo dos rudimentos judaicos, né? Ou seja, quem está dentro do sistema religioso, infelizmente, querido, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, está debaixo de escravidão, de servidão. Por que servidão? Por que escravidão? Porque, querido, é uma escravidão realmente, né? Você viver dentro de um sistema onde você vive preocupado com a volta de Jesus, com medo do inferno, medo do diabo, medo da mão de Deus, né? Aquela preocupação, não posso perder um culto, tenho que ir na igreja 3 vezes por semana, né? Tenho que dizimar, tenho que ofertar, tenho que tomar ceia, tenho que subir no monte, tenho que participar da campanha. Isso, abençoado, isso é um peso, é um jugo pesado. Paulo chama isso aqui de servidão, né? Ou escravidão, né? Então é assim que, infelizmente, as pessoas vivem hoje dentro do sistema religioso. Por quê? Porque não conheceram ainda a verdadeira graça de Deus. Conheceram sim essa graça camuflada, né, de lei, né? Infelizmente, né, o sistema religioso tem esse poder de camuflar a graça, né? Passar uma ideia de que a graça, ela é isso que eles pregam, né? Ou seja, a graça ela vem envelopada, né, vamos dizer assim, né, com uma certa aparência, né, com uma certa, né, uma ilusão, né, um encantamento. Mas quando você começa a conhecer verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo,
Aí você começa a entender que não é assim a graça, né? A graça, ela é leve, a graça é espontânea. A graça, querido, não existe julgo, né? O próprio Jesus disse, né? Jesus era a graça, né? É a graça, né? Ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, abençoado, se você está dentro de um modelo religioso, onde você vive com esse jugo pesado, praticando os rudimentos da lei, infelizmente, abençoado, você está debaixo de escravidão, né? Paulo chega até a pegar pesado em Gálatas 3:10, né? Ele diz que está debaixo aqueles, né, que vivem na prática, né, do judaísmo, está debaixo de maldição, né? Maldição é uma palavra pesada. Apesar que Paulo não está falando uma maldição no sentido de que não tem mais jeito, né? No sentido de que, né, a pessoa não pode se recuperar ou sair daquela situação. Não é isso. Paulo está se referindo exatamente essa maldição, né? Que é uma maldição, abençoado. Você viver preocupado, você viver estressado, você viver naquela ansiedade, naquela angústia, né? Preocupação, né? Tanta preocupação com a volta de Jesus, né? Preocupado em agradar homem, agradar a liderança, né? Agradar o sistema religioso, né? Porque se você não agradar o sistema religioso, né? De repente, se você tem um cargo, você pode perder o cargo. Se você tem um salário, você pode perder o salário, porque o sistema religioso não tem dó, não tem piedade. Se você não se enquadrar, ou seja, se você não agradar o sistema, você está fora. Infelizmente é assim. Eu conheço muitos pastores aí, homens de Deus, temente a Deus, né? Que faziam obra de Deus de coração. Infelizmente não conheciam a graça de Deus, né? Infelizmente eles não tinham os olhos iluminados, né? E eles foram realmente rejeitados, humilhados, né? Porque o sistema não perdoa, né? Porque eles estavam preocupados em agradar as pessoas, né? Estavam preocupados em agradar o bem-estar das pessoas, mas o sistema não tem essa visão. O sistema, ele só entende que você é um bom pastor quando você agrada o sistema, ou seja, quando você manda a cota todo mês ali, quando você faz as coisas no modelo que o sistema, né, te orienta, né? Então, se você é uma pessoa mais humana, assim, vamos dizer assim, se você quer ver mais o lado do povo, então você não serve para o sistema, você é discriminado, né? A menos que você é uma pessoa que bate a meta, né, todo mês, porque tem essa questão da meta também, né? Se você bate a meta ali, você cumprir os requisitos, né, do sistema, né, ou seja, manda dinheiro para lá todo mês e um dinheiro acima do que eles pedem, então você é um cara bem-vindo, né? Você pode até não ser um bom pastor, mas eles vão te manter ali. Infelizmente o sistema funciona assim, né? O sistema é frio e calculista. Mas olha o que Paulo diz aqui, querido, no versículo 2. Nós vamos ler até o versículo 4 para a nossa breve meditação. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, você vai entender isso, querido. O que é a circuncisão, querido? O que é a circuncisão? Circuncisão, na verdade, querido, nós conhecemos, né, como uma cirurgia de fimose, né? Corta, né, um pedaço da pele do pênis, né, que fica excedendo ali e atrapalha, né, do homem urinar. Então, se faz essa cirurgia, né, chamada de fimose, onde corta essa pele, né, do pênis, né, para a pessoa ter mais facilidade para urinar, né, fazer as suas necessidades fisiológicas. Enfim, era um modelo, né, que a lei seguia, né? O homem, ele tinha que se circuncidar, né, para agradar a lei naquela época, né? Mas só que aqui Paulo está falando de outra circuncisão, né? É uma figura de linguagem que Paulo está usando, né? Ele está falando, vós já estáis circuncidados, ou seja, olha o que diz aqui, versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, vocês já foram libertos, né, do sistema religioso. Vocês já foram libertos dos rudimentos da lei, né? E se vocês voltarem agora a praticar a lei novamente, era isso que Paulo estava dizendo. Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. A graça para vocês é em vão se vocês deixarem se circuncidar novamente. Ou seja, se vocês vão, porque a circuncisão era um rudimento da lei, né? Se você voltar a praticar os rudimentos da lei, você está invalidando a cruz.
Você está invalidando o que Cristo fez na cruz do Calvário. E, infelizmente, querido, é isso que nós vemos hoje, né, dentro do sistema religioso. As pessoas invalidam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Você entendeu? Como que invalidam? Praticando Santa Ceia, rudimento da lei, praticando batismo, rudimento da lei, praticando unção com óleo, rudimento da lei, praticando subida em monte, rudimento da lei, campanha, jejuns, tudo isso é rudimento judaico, abençoado, rudimento da lei. É como se você voltasse a práticas antigas, né? Daquilo que Deus já te libertou, você está se submetendo a esse jugo pesado novamente. E é assim, infelizmente, que funciona o sistema no dia de hoje. Então, Paulo está dizendo isso, está chamando a atenção dos irmãos que viviam na galáxia, né? De uma certa forma, dando um puxão de orelha neles e dizendo, ó, versículo 2, novamente. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixar de circuncidar, se vós deixar de se levar pela prática da lei novamente, então Cristo de nada vos aproveitará. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 3. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, ou seja, se deixa voltar às práticas da lei, que está obrigado a guardar toda a lei. Ou seja, o que Paulo está dizendo? É impossível você guardar toda a lei, né? Você vai ter que tropeçar em algum ponto, né? Porque a lei era assim, né? Ninguém conseguiu cumprir a lei. Só Jesus conseguiu cumprir a lei. Mas todos aqueles que tentavam cumprir a lei, eles tropeçavam na lei, né? Em um ponto ou outro eles tropeçavam, né? Então Paulo está dizendo aqui, ó, já que vocês querem, né, ó, e de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Então, já que vocês querem voltar à prática da lei, então abandona a graça de uma vez e volta, né, aos rudimentos judaicos novamente. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Versículo 4. Separado estáis de Cristo. Olha como Paulo pega pesado aqui, abençoados. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei. Meu Jesus da glória. É forte essa palavra, abençoado. O que nós vemos hoje, querido? As pessoas se justificando pelas obras da lei. Não, eu pago o meu dízimo. Se o pastor rouba o dinheiro do dízimo, é problema dele. Ele vai dar conta diante de Deus um dia. O que é isso aí, querido? Isso é se justificar pelas práticas da lei, pelas obras da lei. Olha o que Paulo diz. Da graça tem descaído. Realmente, né? Se a pessoa vive nas práticas dos fundamentos judaicos, se a pessoa vive pagando o dízimo, vive praticando unção com óleo, vive praticando Santa Ceia, vive pagando o dízimo, enfim, essa pessoa não tem nada de graça. Não conhece Jesus, né? Não conhece a graça, né? Porque Jesus é a graça, né? Não conhece o ministério da graça. Por quê? Quando você conhece a graça, quando você tem um encontro verdadeiro, né? Não com a religião, né? Mas com o próprio Cristo ressuscitado, abençoado. Então você conhece a graça. Você conhecendo a graça, você se liberta da religião, dos rudimentos da religião. Então é isso que Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá na Galácia. Agora você imagina se Paulo estivesse vivendo nos dias de hoje, como que ele ia tratar nossos irmãos evangélicos? Do mesmo jeito, abençoado. Eles iam dizer, vocês estão caídos da graça. É o que ele está dizendo aqui, ó, no versículo 4. Da graça tem descaído, ou seja, vocês não conhecem a graça, vocês não conhecem Jesus, que é a graça. Vocês conhecem a lei, vocês conhecem os rudimentos da religião. Vocês estão debaixo de jugo humano. Vocês pensam que estão agradando a Deus, mas não estão agradando a homens. Você entendeu? Paulo iria usar essas palavras que eu estou falando aqui. Mas vamos continuar lendo aqui, abençoados. Tem bastante leitura para a gente fazer e o tempo é pouco, né? Vamos ler ainda no livro de Gálatas, no capítulo 2. Vamos ler do versículo 14. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Gálatas 2, do 14 até o 21. Vamos ver se dá para a gente ler versículo por versículo, né? Vamos tentar aqui, né? O tempo é curto. Olha o que diz no versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, olha que Paulo está sendo claro aqui, abençoado, com os irmãos que viviam na galáxia, né?
Por quê? Porque aqui é o mesmo contexto, né? Eles estavam, né, voltando aos rudimentos da lei, você entendeu? Voltando a praticar tudo aquilo pela qual eles já tinham sido libertados através do evangelho da graça, você entendeu? Mas quando vi que andavam, Paulo dizendo, bem e direitamente, quando vi que não andavam bem e não direitamente conforme a verdade do evangelho, ou seja, conforme a graça, disse a Pedro, Pedro era o pastor da época, né? Disse a Pedro, na presença de todos, se tu sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, porque obriga os gentios a viverem como judeus. Veja, pessoal, daqui é outra situação. Por quê? Porque Pedro aqui, ele já tinha encontrado a graça, já tinha sido liberto da lei, né? E Pedro foi levantado para, né, ser o pastor, né, dos irmãos que viviam lá na galáxia, né? Ou seja, pregar a graça para os irmãos, dar continuidade ao trabalho de Paulo. Só que Pedro aqui, querido, estava cometendo, é forte essa palavra, Pedro estava cometendo um erro gravíssimo. Ele estava levando os irmãos que já tinham sido libertados da lei, que já estavam vivendo em graça, Pedro estava levando os irmãos a voltarem a praticar os rudimentos da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha que forte essa palavra. Vamos ler de novo. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do evangelho, ou seja, Paulo percebeu que Pedro estava induzindo o povo aos rudimentos judaicos novamente. Então ele chama a atenção de Pedro, olha o que ele diz. Disse a Pedro na presença de todos, se tu sendo judeu, porque Pedro era judeu como Paulo, né? Mas liberto pela graça de Deus, né? Já haviam conhecido a graça, né? Vives como gentios e não como judeus, né? Ou seja, Pedro já havia conhecido a graça, já havia abandonado os rudimentos da lei, porém, você vai entender aqui. Olha o que Paulo fazia, o que Pedro disse, o que Paulo disse para Pedro. Por que você obriga os gentios a viverem como judeus? Na prática do judaísmo, porque os gentios eram os povos da galáxia que conheceram a graça de Deus, os gentios. Nós hoje somos gentios também, né? Gentios remanescentes. Só que Paulo estava, é como que, é complicado, pessoal. É como muitos pastores fazem hoje. Pega o camarada vai lá, aceita Jesus, e ele começa agora a impor um monte de rudimento em cima do camarada dentro da igreja, né? Fala, ó, agora você tem que se batizar, você já aceitou Jesus, então você vai ter que se batizar, você vai ter que pagar dízimo, você vai ter que fazer campanha, você vai ter que vir 3 vezes por semana na igreja. Você entendeu? Começa a pôr os rudimentos judaicos na pessoa. É isso que o sistema religioso faz. E Paulo aqui estava chamando a atenção de Pedro. É forte essa palavra, querido. Mas vamos ler aqui, versículo 15. Nós somos judeus. Paulo dizendo para Pedro, né? Por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pela obra da lei. Meu Jesus da glória. É forte demais essa palavra, querido. Infelizmente o tempo está indo embora. Olha o que Paulo está falando aqui, querido. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Olha que forte isso, querido. O que você aprende quando você entra no sistema religioso? Você tem que se batizar, porque o batismo, você tem que se batizar para o perdão dos seus pecados, a remissão dos pecados. 2 situações. Primeiro, que pecado não existe mais, né? Para nós que estamos em graça, não. Nós podemos errar o alvo, mas pecado não existe, né? Pecado foi aniquilado na cruz, Hebreus 9:26. E segundo, querido, batismo é um rudimento judaico. Essa prática era a prática dos judeus naquela época. Naquele contexto, sim, o batismo servia para a remissão do pecado, mas hoje não. Nossos pecados foram aniquilados na cruz, então não existe mais batismo. Mas o que os pastores fazem? Implanta o batismo, rudimento da lei, rudimento judaico. Vamos continuar aqui. Mas pela fé em Jesus Cristo. Vamos ler novamente. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, ou seja, nós não somos justificados pelo dízimo, nós não somos justificados, né,
pela ceia, né? Tem essa coisa também, né? Ah, eu vou tomar santa ceia porque eu estou em comunhão com Deus. Senão eu perco a comunhão. É que loucura, não tem nada a ver uma coisa com a outra, abençoado, né? Então isso aí tudo são pessoas tentando se justificar pelos rudimentos da lei. Mas Paulo está sendo bem claro, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Então, querido, o justo, ele vive pela fé. Que fé? A sua fé? Não. A fé que o próprio Cristo estabeleceu na cruz. Você entendeu? E essa fé, é por essa fé que nós movemos, né? Essa fé que faz a gente conseguir vencer todas as coisas sem usar os rudimentos da lei. É isso que Paulo está dizendo aqui. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo. Olha como que Paulo é claro aqui. Não é a fé do homem, não é a fé do pastor, não é a minha fé nem a tua fé, mas é a fé de Cristo que está implantada dentro de nós, nesse novo pacto, que nos torna mais do que vencedores. E não pelas obras da lei. Meu Deus, Paulo pega pesado aqui, abençoado. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Meu Deus! É forte demais essa palavra, querido. Às vezes eu fico preocupado, porque quantas pessoas hoje, querido, elas estão tentando se justificar pelas obras da lei. Não, eu estou pagando o meu dízimo. Não, eu estou indo na igreja 3 vezes por semana. O pastor está me vendo, Deus está me vendo. Eu já me batizei. Eu faço as campanhas, eu recebo a unção com óleo. Eu dou meu dízimo, eu sou fiel no dízimo e na oferta. O que é isso, querido? São pessoas tentando se justificar pelas obras da lei, né? Pelos rudimentos da lei. Mas olha o que Paulo diz aqui, ó. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ou seja, está perdendo tempo, está sendo enganado, porque a religião é isso, é um encantamento, né? Mas vamos ler até o versículo 21, vamos ver se dá tempo. Olha aqui que diz o 17. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, ou seja, nós que tentamos viver em graça, nós mesmos também somos achados pecadores, né? É o que o sistema religioso diz, né? Que nós somos pecadores ainda, baseado em 1 João 1:8, né? Está escrito assim, se nós dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Só que João está falando para aquele povo, naquele contexto, lá no Antigo Pacto, não para nós hoje em graça, né? É porventura Cristo ministro do pecado? Não, de maneira nenhuma, Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui em outras palavras? O pecado foi aniquilado na cruz. Não existe mais pecado. Então, se eu estou usando Cristo hoje, né, para justificar os meus erros, os meus pecados com as obras da lei, eu estou o quê? Anulando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vamos ler novamente aqui, ó. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, se nós nos sentimos pecadores agora em graça, no novo pacto, no novo contexto, na nova aliança, é porventura Cristo ministro de pecado novamente, né? Vamos dizer assim, né? É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó. Cristo é ministro de pecado novamente, porque ele já foi, né? Na cruz foi anulado todas as coisas, né? A cruz pôs fim aos pecados, né? Aí ele diz aqui, ó, de maneira nenhuma. Vamos ver o 18. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Meu Jesus, é forte demais essa palavra, abençoado. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Meu Deus. Abençoado, se eu fosse você, eu abandonava o sistema religioso hoje. Porque olha o que Paulo diz. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. Porque eu, pela lei, estou morto pela lei para viver para Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Eu não vivo mais o rudimento da lei. Eu não pratico mais nada da lei. Eu estou morto para a lei. Estou vivendo para Cristo hoje. É isso que Paulo está dizendo. Vamos ler o 20 aqui, né? Vai até o 21. Já estou crucificado com Cristo. Meu Deus! As pessoas fazem uma interpretação totalmente errada dessa palavra, pessoal.
porque já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Por que Paulo está falando dessa maneira? Porque Paulo, querido, ele era cumpridor da lei. Ele era cheio de eu. Ele mandava matar crente, sabe? Ele era seguidor assíduo da lei, né? Era um dizimista fiel, né? Tomava a Santa Ceia, né? Praticava o judaísmo à risca. Você entendeu? Olha o que ele diz: já estou crucificado com Cristo, ou seja, não estou mais vivendo os rudimentos da lei, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, a graça vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Meu Jesus, é forte demais. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meu Deus, é forte essa palavra demais, abençoados. Eu, sinceramente, querido, se eu estivesse preso ao sistema religioso, hoje, eu ouvisse uma palavra dessa, eu abandonava hoje mesmo tudo, esse modelo religioso que está aí, querido. Porque, infelizmente, né, o sistema religioso, ele anda na contramão daquilo que Deus estabeleceu antes da fundação dos séculos, abençoados. Antes da fundação do século, Deus estabeleceu a graça que nós estamos vivendo hoje, mas infelizmente a igreja, né, a religião, o sistema religioso implantou, né, os rudimentos judaicos, né, na mente do povo, e isso cauterizou, ou seja, as pessoas têm isso como uma verdade, quando na verdade não é uma verdade, né? A psicologia diz, né, que uma mentira contada várias vezes, né, ela acaba sendo uma verdade no subconsciente das pessoas, ou seja, fica cauterizado. Mas eu louvo a Deus, querido, porque o evangelho da graça de Deus está sendo pregado, está sendo anunciado, né, e as pessoas estão acordando, as pessoas estão abrindo os olhos, entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoal, o tempo não permite mais, mas só para lembrar novamente o tema da nossa fala. Qual é a melhor forma de agradarmos a Deus? Esse é o tema. E eu respondo, querido, a melhor forma de agradar a Deus é você conhecendo, né, o evangelho da graça de Deus, porque o evangelho da graça de Deus liberta, né, transforma, né, tira esse peso, né, dos rudimentos da lei, né, e você vive essa palavra que Jesus disse, né, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Infelizmente, quem está preso ao sistema religioso não pode falar isso, né? Por quê? Porque de uma certa forma, de alguma forma, ele está vivendo sob o jugo, né, dos rudimentos, né, da lei, né, jugo humano, né? Ah, você tem que tomar ceia, você tem que participar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Quando na verdade, querido, você não tem que fazer nada, porque a obra de Cristo na cruz foi completa, ele já fez tudo por nós. Tudo que nós precisamos hoje, querido, é vivermos pela fé dele em nós, na verdade, né? Não é nem a nossa fé, mas é a fé de Cristo em nós, é que faz com que nós nos tornamos mais que vencedores e nos ajuda a descansar em Deus. Ou seja, ter fé, na verdade, querido, é isso, é você descansar em Deus, é você crer que Deus, ele já fez tudo por nós. Jesus, ele já fez todo o sacrifício por nós, né? A obra de Deus, a obra de Cristo na cruz foi completa. Você entendeu? Então, quando você entende isso, você consegue descansar em Deus. Pessoal, o tempo não permite, mas eu quero aproveitar aqui e agradecer aos novos inscritos no canal, né? Graças a Deus, Deus tem mandado bastante inscritos, né, no canal. Que Deus continue abençoando a tua vida. E você que ainda não é inscrito no canal, que você venha se inscrever, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, para que mais pessoas possam entender o evangelho da graça de Deus e que Deus possa abençoar a tua vida.